Estamos aqui na Igreja Matriz de Campanhã. O sacónigo Fernando Milheiro. Um homem dado à fé, naturalmente, dado à comunidade. Quem é o sacónigo Fernando Milheiro? Quem é? É uma pergunta tão direta, faz-me dizer que, primeiro, eu procuro ser um homem deste tempo. Um homem que assume uma história de natureza familiar, cultural, e também uma história pessoal, que é uma história de compromisso na sociedade e na Igreja. O compromisso levou-me à vida de padre, quando tinha 28 anos, a minha ordenação eu tinha 28 anos. Em agosto de 1975. E 75. Ordenei-me sozinho, foi um ano difícil em muitas situações, e também nesta situação. Ordenei-me no tempo do António Ferreira Gomes, Bispo do Porto. A partir daí trabalhei como educador no Seminário do Bom Pastor, em Irmesinde, e depois em Vilar, o Seminário Médio, que a gente chamava assim, até ao fim do secundário, e depois no Seminário Maior, na Sé, até à ordenação. Que é sempre uma referência, não é? Esse Seminário Maior é uma referência. Maior, sim, é o seminário mais... Pois, o último. Por maior que é o último, não é? De alguma maneira, o único que é seminário. Exato. Porque os outros seminários, chamados menores, são seminários de testar qualidades humanas. Fundamentalmente. O que é isso, então? Testar qualidades humanas? Isto é, capacidade de convivência uns com os outros, capacidade de verdade, de trabalho, de relação uns com os outros. Também algumas capacidades intelectuais e capacidades de dedicação e de serviço. Porque, sei lá, alguém que anda num seminário menor e que seja egoísta, individualista, só pensa nas suas notas e ser bom aluno, é aconselhado logo a ir mudar de vida. Aquilo não é para ele. E, portanto, não mudou de vida, continuou e hoje, entretanto, mas passou, entretanto, também pela JEC, também pela ACP, pela CCLP, portanto, Círculo Católico Operário Português. Do Porto, sim, do Porto. É? Exato. Isso passou já por como diversas padre. instituições, já como padre. Sim, já como padre. Isso foi importante para a sua vida também, não é? Portanto, sim, para a minha vida, porque creio que saberá. Há movimentos que são, chamemos-lhe dedutivos, vivem a partir dos documentos, e alguns grupos da Igreja também se calhar são assim. Vêm os documentos, a doutrina da Igreja. Ora, os chamados movimentos da Ação Católica, de que são sinal a Associação Católica do Porto, o Círculo Católico de Operários do Porto, também a JEC, a JUC, a JOC, o MCE. E algumas tiveram até uma grande presença antes do 25 de Abril. Sim. Muito grande presença. Sobretudo a JEC, a JOC. Exatamente. Muito grande presença. A JUC. Portanto, são movimentos que partem do acontecimento. Aliás, como deveria acontecer com o jornalismo. São movimentos do seu ponto de vista religioso, partem sempre do acontecimento. O acontecimento que é visto por uma pessoa. E, portanto, aquilo sobre o qual se reflete é sobre o acontecimento analisado por uma pessoa que dá a sua opinião sobre o acontecimento. E depois vê outras opiniões, entre as quais está a doutrina da Igreja, que é que a Igreja diz sobre isto. E essa forma de estar na vida sempre, para mim, foi muito importante. Que é uma maneira de estar. Há muitas maneiras. E a convivência com a comunidade e com as pessoas e com sim, com gente contestatária, muita gente contestatária. Antes do 25 de Abril, pois isso é uma coisa que é comum saber-se, os movimentos estudantis de Coimbra, de Lisboa e do Porto tinham conhecimento direto daquilo que era a guerra no ultramar e esse conhecimento direto era refletido nos grupos. Por exemplo, eu estive muito ligado à causa de Timor. Pois eu conhecia a causa de Timor, eu conhecia a partir daquilo que diziam as pessoas, os timorenses. E não a partir daquilo que os jornais... Foi a Timor? Aqui. Aqui do Porto há um padre, que é o Padre Batista, que estava na pasteleira, que foi a Timor, naquela organização do Lusitânia Express,
como afirmação da causa, em relação à causa de Timor. E eu conheci Timor a partir dos timorenses e de quem trabalhava com timorenses. De cá. Exato. Um conhecimento bem diferente. Por exemplo, quando o Papa João Paulo II foi a Timor, que foi um acontecimento com relevo universal, eu tive conhecimento da ida dele lá. Ainda com alguma controvérsia também. Muita controvérsia. Não beijou a terra. Muita até da ignorância. Pois. Muita controvérsia foi da ignorância também. Porque o Papa, para ir a Timor, Timor estava sob o domínio indonésio. O esquema da visita a Timor foi negociado, como tem de ser. O Papa não fez aquilo que quis. O Papa teve de fazer apenas aquilo que era protocolado. Agora, hoje toda a gente sabe que a ida do Papa a Timor alterou totalmente a história de Timor. Porque Timor, que era uma coisa que tinha um conhecimento muito reservado, a partir da ida do Papa teve um conhecimento universal. E foi a partir daí... o maior país muçulmano do planeta, não é? E o Clinton mudou de opinião. Foi depois da ida do Papa. As Nações Unidas mudaram de opinião depois da ida do Papa. Então há uma ligação forte do Ciclónico com a questão timorense. Portanto, sim, também forte. Isto é, forte... Mas já foi a Dili? Nunca foi? Não foi. Mas eu conheci, nós acolhemos aqui timorenses eu vim para aqui, para esta paróquia no ano 2000 e vieram para esta paróquia estudar rapazes e raparigas. As raparigas ficaram alojadas aqui no Centro Juvenil de Campanhã, à beira da estação de Campanhã, e os rapazes ficaram nos Carvalhos. E Dom Ximenes Belo também teve aqui alojado bem perto, na Avenida de Sim, Dom Ximenes Belo, quando veio aqui ao Porto, naquele acolhimento apoteótico, quem organizou aquilo foi eu e outro. O que bem, nós não podíamos... Muito me conta. Não, nós não podíamos falar daquilo porque senão podíamos ter problemas. É? Mas quando ele veio cá, foi exatamente o objetivo. Ter problemas porquê? Nós devido às circunstâncias do regime? Do regime, da opinião pública. A causa de Timor não era uma causa aplaudida assim, sem mais. Era uma causa que era contestada numa certa linha por certos movimentos de esquerda e também era contestada por certos movimentos da direita. E, portanto, quem defendesse a causa de Timor, a causa dos timorenses, estava sempre num terreno complicado. E foi por isso, quando ele veio, depois do massacre, ele veio para dar a conhecer o massacre de Santa Cruz. E ele... nós soubemos que ele poderia vinha a Lisboa, e dissemos, então venha a Lisboa e venha ao Porto. E ele ficou aqui no Porto, na cidade do Porto. Nós até à saída dele não dissemos onde ele ficou. Exato. Porque nós tínhamos receio de represálias. Exato. E ele veio para tornar um pouco mais pública a mensagem de Timor. Ele foi acolhido apoteoticamente, digamos assim, se calhar foi uma coisa um pouco explorada, porque ele veio num carro aberto, Exato. E portanto, não era bem assim que as pessoas queriam. Queriam, se calhar, um acolhimento mais de papéis, de cumprimentos das autoridades. Mas houve essa abertura. E depois, aquela manifestação que se dá de todo o povo português, não é? Do povo. De todas as cidades, vilas e aldeias. Sim, mas o povo não vem por acaso, é preciso que alguém chame as pessoas. E não é por dizer que vem Dom Ximenes Belo que as pessoas se metem no comboio ou na caminhonete e vêm por aí. Toda a gente sabe que, numa vida de política, é preciso, quando se fazem as coisas, que o convite chegue às pessoas e às pessoas certas. Exatamente. E foi isso que fez com que, pronto, por um lado também a própria Câmara Municipal acolheu, o Bispo acolheu, toda a gente acolheu, mas houve todo um trabalho de bastidores que foi preciso fazer e evidentemente depois as coisas resultaram bem. Eu estou a falar com o Secónico, mas também quase estou a falar com um camarada de profissão, porque foi diretor da Voz Portucalense. É importante, aliás ainda existe o jornal, naturalmente. Existe. É importante ter-se a comunicação social ao lado da Igreja e a Igreja ao lado da comunicação social. Não vamos falar na Rádio Renascença porque isso é um instituto, é uma instituição já... À parte. É à parte. Mas de resto, é importante a comunicação social também para a Igreja, no seu entender. E como diretor que foi do Voz Portucalense. Sim, eu vou-lhe responder de uma forma rude, isto é direta. Seja a Igreja da Comunicação Social, a única coisa que quer é que a comunicação social esteja ao serviço da verdade. Só isso, mais nada. Pois. E que a comunicação social
que procure valorizar os acontecimentos, os factos, as pessoas e, se calhar, menos as instituições, os boatos e outras coisas assim. E aquilo que eu peço à comunicação social é que dê atenção à realidade. E, por exemplo, eu estou aqui na cidade do Porto, na parte oriental, nascente. Uma das frases feitas, que eu utilizo muitas vezes, mas que foi a experiência de vir para cá que me ditou, a cidade do Porto vai da Praça da Batalha até à Foz. De vez em quando diz que vem da Praça da Batalha até mais além, aqui a nascente, mas na prática, agora esta presidência da Câmara tem valorizado esta área oriental e diz que a prioridade da Câmara é exatamente a freguesia de Campanhã. Eu cheguei a dizer ao Sr. Presidente, pois a prioridade é essa, eu sei que da parte dele há essa convicção, até porque aqui falta fazer tudo. E, entre aspas, não custa muito brilhar em Campanhã. Agora, aquilo que eu peço é que a energia, a força e a determinação do Sr. Presidente da Câmara consiga que, de facto, Campanhã seja a prioridade. Porque os apoios que o Sr. Presidente vai ter são todos em sentido contrário. Os estímulos que vai ter é para se continuar a gastar todo o dinheiro da cidade ali naquele centro do Porto, chamamos-lhe a parte histórica. E depois a parte histórica, de vez em quando, que se estenda pela Boa Vista abaixo até à Foz. Porque ali é que estão as instituições e as pessoas de relevo na cidade. Aqui nesta área de Campanhã estão os pobres. E os pobres têm coisas boas e têm coisas más. Muitas vezes os pobres são ingratos. É verdade. São ingratos. Mas outras vezes os pobres não têm o protagonismo que podem ter. E por isso, se ele está à espera do apoio desta gente aqui, será sempre um apoio muito, muito pequeno. Exato. Até porque esta gente, que agora o aplaude, é uma gente muito desconfiada do poder. E por isso não alinha assim... Porque foi obrigado a desconfiar do poder. É a história Durante décadas, esta zona oriental do Porto foi um bocado esquecida. Sim, quem é que vive em Campanhã? É um Campanhã? eufemismo, não é? Quem vive em Campanhã foram aqueles... Campanhã, Bonfim e outras partes. O povo dos bairros sociais de Campanhã foi aquele povo que foi tirado... Fora as ilhas, fora... Pois, que foi tirado do bairro da Sé, de Miragaia, da zona do Castelo do Queijo, onde havia uma grande ilha, e muitas outras ilhas do Porto. Esse povo veio para aqui, para os bairros, ofereceram-lhe uma casa nova, com aquilo que tem de estimulante, ter uma casa nova com condições, mas essa gente foi desenraizada. É uma gente que, estando aqui, ao fim de semana iam até à Ribeira, ou até Miragaia, ou até à Sé, que é lá aqueles que tinham as suas referências. Exatamente. Exato. E por isso é um povo que se habituou a dormir em Campanhã, mas viver no centro da cidade. Onde cresceram, foram nados e criados. Com as consequências que daí advêm. O facto de, nesta área, o desemprego ser muito grande, algumas das raízes também estão aí. Eu sei que o Sacónigo é muito terra a terra e contacta muito com as pessoas. Que retrato tira, mais ou menos, da realidade que hoje se vive aqui em Campanhã? Porque... A realidade que eu vivo e que experimento é que o povo aqui vive com bastantes necessidades. E é um povo que vai aguentando enquanto pode aguentar. E quando não pode aguentar, vai pedir e pede. As 3 paróquias daqui do Vale de Campanhã, com o apoio do Banco Alimentar e outros apoios, nós damos alimento a perto de 1000 pessoas. E damos apoio porque as pessoas precisam. E nunca sabemos se no mês a seguir vamos dar ou não vamos dar. E damos apoio porque, como disse, porque as pessoas precisam e a gente, diante disso, não tem outra palavra. Temos de dar. Porque aquilo que são as instituições públicas, sociais, têm muita dificuldade de resolver o problema da pobreza. E a esta gente que tem, como eu estava a dizer, em primeiro lugar, a tendência é de não trabalhar, porque isto está-lhes no sangue, de alguma maneira, porque foram atirados para uma terra para dormir e para depois... É uma gente que depois se atirou para o mundo do trabalho e não teve as melhores experiências. Tudo aquilo que são contratos a prazo, contratos temporários, rendimento social, tudo isso veio parar aqui. Depois, esta gente foi aproveitada por aquilo que a gente pode chamar o mundo da marginalidade, do negócio nessa área. E foram aproveitando como puderam. E por isso é uma gente com particulares dificuldades. Como é que se há de resolver o problema desta gente? Quanto a mim, uma política educativa para esta gente tem de ser pensada e pensada primeiro. De raiz.
Já a começar na escola com de raiz. Os miúdos. Primeiro é pensada por quem tenha a capacidade de pensar. E pensar não é em cima de uma secretária. É pensar, é vir ao terreno e ver quem são as pessoas. Eu sei que antigamente, por exemplo, havia o chamado trabalho à jornal. Pagavam ao trabalhador em cada dia de trabalho. Outros recebiam semanalmente. Depois, e faz parte daquilo que é a evolução da sociedade, o trabalho é pago mensalmente. Muitas vezes me vem a pergunta, se pagar mensalmente o ordenado a uma pessoa, o magro ordenado, a uma pessoa que vive com graves carências, que recebe o ordenado e a primeira coisa que quer é satisfazer as suas necessidades primeiras, que às vezes são as da evasão, que são do desporto e que são de tantas outras coisas, eu pergunto, será um serviço à pessoa ou será um serviço ao negócio? Para os negócios, isso é fundamental, que eles tenham dinheiro. Porque eles, quando recebem o ordenado, têm dinheiro para pagar muita coisa por aqui, chegam mais para o fim do mês e já não têm dinheiro. Às vezes nem para ir ao café e para outras coisas. Portanto, eu pergunto, é uma questão que eu ponho, se não seria desta gente ser apoiada também na sua administração económica. Ajudá-los a administrar económicamente. Isso partiria de quem? Tendo também a Igreja um papel muito importante. A Igreja é como um pai e uma mãe. Estão ao lado das pessoas. Eu estou ao lado dos que são drogados, dos que são pobres, dos que trabalham, dos que não trabalham. Estou ao lado de todas. De etnias que não têm nada... Não, os ciganos são muito meus amigos. Exatamente, que eu sei que há uma comunidade cigana bastante acentuada. Aqui há duas grandes famílias de ciganos. Mas os ciganos nunca tive problemas com eles, eles são educados. O cigano são humanos, não é? São seres humanos como outros. Não é? Sim, mas o cigano exige ser respeitado. Tem a particularidade muito própria, não é? Prontos, a própria cultura, não é? Se não for respeitado, reage naturalmente. A reação deles é uma reação de defesa. Claro. Como outra pessoa qualquer, não é? Por exemplo, o apoio cultural aos ciganos, acho que é uma coisa fundamental. Exato. Um cigano. Há grupos de ciganos que foram habituados a viver muito comunitariamente. Outros não, outros já estão. Mais nómadas. Agora, meter um cigano num bloco de apartamentos, sem espaços comuns, para ele, pronto, ele tem de viver em algum sítio, não vai dizer que não. Agora, que aquilo corresponde àquilo que é a cultura deles, não é? Repito, o Secónigo é muito terra a terra, nasceu em Escapães... Santa Maria da Feira. Escapães, Santa Maria, há quantos anos? Foi em 1947. Pois, não é? As Veja lá. pessoas que façam as contas. Estou a caminho dos 70. É? Olha, não aparenta isso. Seja como for, tem sido interessante esta sua experiência aqui em Campanhã? Tem sido muito interessante. Eu, quando olho para aquilo que a gente faz na vida, eu nunca, aliás, por educação familiar, nunca valorizei as pessoas pelo lugar em que estão. E nunca avaliei a inteligência das pessoas pelo curso universitário que têm. Às vezes há gente que não estudou nada e é inteligente e tem cultura, e há gente que tem uma escolaridade muito avançada e não tem cultura nenhuma e às vezes também não é muito inteligente. E, portanto, das raízes, uma coisa me habituei foi valorizar a pessoa por ela mesma. A casa dos meus pais era uma quinta agrícola que tinha jornaleiros, era assim, vamos dizer assim, era o termo jornaleiros. Os jornaleiros eram pessoas que viviam da casa. E quando eu ainda hoje passo pelas filhas das jornaleiras, filhas que tinham a minha idade, a quem eu dei explicações da escola, pois as filhas das jornaleiras e os filhos eram como meus irmãos. O meu pai nunca admitiu que a gente fizesse qualquer discriminação. Porque ele dizia, é uma pessoa humana, tu tens de dar graças a Deus por ter nascido nesta casa que tem possibilidades. E eles não têm. Eu lembro-me que foi uma coisa que me chocou quando eu entrei no conhecimento daquilo que é uma sociedade mais organizada, chamemos assim. Os jornaleiros vinham lá para casa quando queriam. Isto é porque os jornaleiros normalmente escolhiam casas onde trabalhar. E, portanto, às vezes há mais trabalho, outras vezes não há trabalho. Pois quando eles vinham à porta, chamavam o meu pai e diziam, venho trabalhar, aí alguma coisa para fazer. E havia sempre coisas para fazer. Havia sempre.
porque o meu pai dizia, eles têm direito a comer, eles precisam de comer. Em casa havia, pois, galinhas, porcos e não sei o quê. Quando se matava o porco era a festa para a gente da casa, mas também era para os jornaleiros. Olha, vai levar a carne à casa da senhora Rosalina, vai levar a casa deste. Coisas bonitas. Portanto, que ainda existem, não é? Que ainda existem. Vão morrendo numa sociedade que, entre aspas, vai crescendo naquilo que são os anos, mas não vai crescendo na qualidade humana. As pessoas têm mais fé ou menos fé hoje em dia? Isso, falar da fé, é uma coisa muito complicada. Eu sei que aquilo que a gente quer é uma fé esclarecida. As pessoas continuam a ter muita fé que aqui, numa zona de pouca formação religiosa, é uma fé que vai muito na área da crendice. Por exemplo, bruxarias e adivinhações e outras coisas parecidas, é coisa que há muito nestas áreas da cidade e para fora da cidade. Porque as pessoas têm necessidade de ter alguma coisa, alguma referência para além daquilo que são. a Igreja não consegue dar essa referência? A Igreja oferece, mas a fé não se impõe a ninguém. Exato. E aquilo que continuamente eu contacto, e hoje tive vários casos, aquilo com que eu contacto é que as pessoas, nas suas dificuldades, têm uma fé que eu não posso questionar, posso ajudar a esclarecer. Agora, a gente tem de acolher a pessoa como ela é. Costuma-se dizer que as igrejas antigas, e as novas às vezes também são assim, as igrejas devem ter uma porta grande. Na porta grande da igreja deve entrar toda a gente. Gente de boa vontade, gente que vai à procura de qualquer coisa. E a igreja tem a obrigação de acolher as pessoas todas como elas são, sem questionar nada. Ainda hoje, no caso de uma senhora que, portanto, casou, depois divorciou-se, depois esteve com outro homem, e depois já esteve com outro, e não sei o quê, e ela falou comigo por causa do batismo de uma filha. Não era por causa de comungar ou não comungar? Não, isso. Por causa do batismo de uma filha. E a frase que a senhora disse assim, eu sei que vivo fora de Deus. Diz a senhora, eu vivo fora de Deus. E eu disse, a senhora vive fora de Deus. Quem é que lhe meteu isso na cabeça? Então a senhora vive fora de Deus e quer pôr a sua filha pelo batismo na igreja. Aí eu sou batizada e eu queria que a minha filha também fosse batizada, mas eu não sei se posso, porque eu vivo fora de Deus. Não vivo nada fora de Deus. Noutra ocasião, noutro lugar, porque era um lugar público, nós sabíamos conversar sobre isso. Aparece lá em Campanhana, na igreja. Porque isto é o que eu chamo as crendices. Alguém mete na cabeça das pessoas estas ideias que não têm nada a ver com a igreja. Nada. A igreja é uma porta aberta. A igreja tem de ser, a única igreja que tem legitimidade é uma igreja de portas abertas. Exatamente. Entretanto, o Papa Francisco parece que escancarou mais certas portas, porque Sim. realmente está a ter uma popularidade, no bom sentido do termo, Sim, interessante para a igreja, não é? O Papa Francisco conhecia a realidade muito bem. Exato. Conhecia a realidade sul-americana, que o mundo todo não é a América do Sul, mas de alguma maneira a Igreja Universal, que provavelmente estava marcada muito pelo movimento, pelo mundo chamado desenvolvido, que é a Europa, o Papa veio dar um abanão e mostrar que nem toda a gente vive nestas situações como são a Europa. E, portanto, as orientações que ele deu concretamente no próximo... Mas é o Papa que tem muita oposição também na Igreja, não é? Não é tão unânime quanto isso. Era uma questão de fazer sondagens. Depois dizem que elas são o que são. Às vezes na comunicação social aparece lá um quadradozinho que dão importância a uma opinião como se fosse... Não, o Papa Francisco cativou a Igreja. Tanto as pessoas que estão fora da Igreja, que não são aqueles praticantes e não sei o quê, como cativou também a Igreja institucional. O comunismo também é importante, a questão ecuménica, portanto, a questão a relação de religiões com religiões. E depois eu pergunto-me, os jovens estão a aderir cada vez mais à Igreja, seja ela qual for, a católica romana, seja a católica evangélica protestante, anglicana, por aí fora? Sim. Estão... Eu não gostaria de falar de percentagens, não é para esconder a verdade. Não é para... Agora, enquanto a experiência de ser cristão numa comunidade cristã, num passado, andava pelo volta dos 5... Eles dizem católicos que são 90%, lá dizem as estatísticas, não é? Podemos também falar um bocadinho... falar nesse termo. Depois, pronto, as percentagens foram baixando
Mas agora parece-me que aumentou, até porque também a Igreja tem dado um apoio muito importante em termos sociais e em termos, digamos, e com relevo, o papel da Caritas, não é? Portanto, sim. E não só, não é? Mas da Caritas é... Estávamos a falar da questão da prática religiosa dos jovens. E dos jovens. Aqui na cidade do Porto, a percentagem de cristãos praticantes, daquilo que a gente pode chamar praticante, andará por 5%. 5%? Não chega aos 10%. Só? Sim, não é mais, não. Se aquilo que a gente quer dizer, os jovens há uns que crescem na igreja, nas catequeses e por aí adiante. Depois vão para os escoteiros e... Sim, escoteiros e mantêm não sei o quê. Uma grande parte dos jovens chega a uma determinada idade e eles abandonam a prática religiosa e abandonam também muitas outras coisas. Por exemplo, as associações. A gente vai às associações locais. A Campanhã tinha 55 associações. Tinha um movimento associativo que era uma coisa fenomenal. Pois hoje, em todas as associações, a gente vai lá e diz, os jovens não querem nada com isto. E eu pergunto, mas não querem nada com isto porquê? Vocês não se adaptaram àquilo que é a vida dos jovens? A questão também é essa. E ele dizia, nós já nos adaptámos a tudo e mais alguma coisa. Mas aquilo que caracteriza o ser jovem é o estar livre de compromissos. E às vezes uma cidade como é a nossa, uma cidade que oferece ocupações de tempos livres, sem compromisso, é a pessoa ir, divertir-se e não sei o quê, às vezes é uma cidade que não ajuda naquilo que é o crescimento dos jovens. As pessoas têm os seus direitos, mas também têm os seus deveres, não é? Mas só mais tarde é que vão ver a falha que foi passarem um tempo da juventude... Há falta de formação. Sem se dedicarem... Há falta de formação? Sim, que se calhar bem da família logo. Como é que um filho vai aderir àquilo que é a igreja, se os pais abandonarem a igreja? É difícil. Quem diz a igreja diz outras coisas. Outras coisas. Os ranchos folclóricos, as suas associações culturais, desportivas e tudo. E nestes fenómenos de massa, porque, por exemplo, a gente vê joga o Futebol Clube do Porto, que é o maior. Sim. Ele joga aqui, pois aquilo é quase só jovens, é gente... Você costuma ir aqui ao lado, ao Dragão. Sim, vejo um mau estacionamento e outras coisas. Portanto, aquilo que são respostas feitas, os jovens aderem. Por exemplo, nós aqui temos uma festa, a Festa Senhora de Campanhã. Nós tentámos gastar até algum dinheiro no esforço de congregar as pessoas para a diversão. E eu costumo dizer, as pessoas vêm... Que é importante. É importante, mas é à nossa custa, não é? À custa daqueles que são os jovens que têm alguma formação e que uma vez por ano vão pedir de porta em porta, aguentando com todo o tipo de respostas, para trazer aqui, no ano passado foi os Santa Maria, que atuaram aqui, e a gente todos os anos tenta... Também são vizinhos de Campanhã. São de cá, a Filipe é daqui, do bairro de Falcão. Sim, ela, a primeira vez que cantou publicamente foi na primeira comunhão, aqui na igreja. Olha, e no ano passado, uma novidade. No ano passado tivemos a... Já era pároco aqui? Não. Isso só é de 2000 para cá. No ano passado eles vieram cá, vieram gratuitamente, ela não levou nada para ela. Nós pagámos só despesas, aquilo que são as despesas obrigatórias, porque eles são de cá e foi uma maneira também de prestarem homenagem a esta paróquia, que tem uma igreja que no ano passado fez 300 anos, a parte antiga da igreja. A parte antiga da igreja? A parte antiga da igreja, 300 anos. Que é uma igreja importante, nesta área nascente da cidade do Porto, com teto pintado, creio eu, o maior teto pintado da cidade do Porto, com marcas do templo do Nazoni, aquele que fez aqui o Palácio do Freixo. A igreja do Nazoni era esta igreja de Campanhã, não era outra. E a outra é a grande, que tem uma torre. Tem torre. E salvo erro, ele está lá sepultado. Eu acho que sim, e convém que sim. Mesmo que não esteja, é conveniente que tenha sido sepultado alguém da idade dele. E junto a outra... Os ossos dele, em que é que são diferentes dos nossos? Exatamente. Tem uma ideia muito filosófica da vida, muito concreta, não é? Uma sociedade que valoriza demasiado ossos e pedras é uma sociedade que não quer olhar para as pessoas. E é isso que eu, em tantas situações, vejo. É uma frase importante. É importante, porque nunca se vai perguntar quanto custou a análise aos ossos que estão sepultados nos clérigos. Nunca se perguntou, nem vai perguntar.
será muito importante, porque se disser estão aqui os ossos de Nazoni, muito turista virá para ver os ossos de Nazoni. Agora, em termos de relevância, isso que importância tem? Olhar para os ossos de Nazoni ou de um pedreiro que viveu com ele ali, que morreu e que está lá? Defende a igualdade. A igualdade de trato e a igualdade de direitos. Sim, nós sabemos que ele está sepultado cá no Porto. E que está sepultado, segundo a tradição, está sepultado nos clérigos. Agora, se é aquele osso ou outro, o que é que importa? É irrelevante para si. E eu vou-lhe dizer já, porque eu sou de uma família, quando o meu pai morreu, eu disse à minha mãe, porque eu costumava ir ao cemitério em 2 de novembro, todos os anos. E quando o meu pai morreu, eu um dia disse à minha mãe, olha, eu não vou poder vir aqui, porque eu agora estou em Campanhã e eu tenho de ir ao cemitério de Campanhã. E a minha mãe, que tinha a velha 3ª classe, dada por uma mestra, virou-se para mim, que sou padre, e até ensinei padres, fui professor de padres, ela virou-se para mim com um olhar muito fixo, como quem me quer dar uma lição, e disse, ouve lá, que diferença há entre o cemitério de Escapéis e o de Campanhã? O que eu quero é que tu vás ao cemitério de Campanhã e olhes para o cemitério de Campanhã como aquele onde está sepultado o teu pai. Os cemitérios são todos iguais. Eu nunca mais esqueci esta frase, porque esta frase, para além do mais, representa uma cultura daquilo que é pessoa humana, porque os ossos não são pessoa humana. As cinzas não são pessoa humana. A pessoa é pessoa humana enquanto vive. Depois é restos mortais. E, às vezes, na nossa sociedade, dá-se tanto valor àquilo que são restos mortais, memórias e não sei o quê, e dá-se pouco valor às pessoas. Isso é que é dramático. E cultiva isso, e vocês paroquianos e não sei o que mais, é essa a mensagem? Eu tento cultivar isso. E qual é a receptividade? Uma boa parte das pessoas compreendem. Como fala, de certeza que tem que entender. As pessoas compreendem e compreendem que é assim. Em muitas situações dizem... Eu tenho uma linguagem cativante. Eles dizem é assim, mas nós não podemos viver de outra maneira. Por exemplo, quando há um funeral de alguém ligado a uma grande empresa, é evidente que vêm para cá os restos mortais e vêm para cá montes de flores. Montes e montes de flores que depois vão para o lixo logo a seguir. Mas aquilo tem de ser assim, a família tem de aceitar aquela... Exato. Em muitas situações seria preferível que as coisas fossem encaminhadas para apoio àqueles que passam fome, àqueles que são os pobres. Aliás, como a sociedade tradicional tantas vezes tinha. Era costume, nos funerais e muitas vezes nas missas de 7º dia, a família fazia uma dádiva de dinheiro ou de bens aos pobres da terra. Eu conheci muita gente que fez isso. Conhecia eu agora. Pois eu conheci e fico espantado, porque é um grande sinal. Você é que está-me agora a dar esta novidade, eu desconhecia dessa. Mas isso já, se calhar, em Escapéis. Em Escapéis. Mas aqui em Campanhã também já houve. Houve casos de família que chegam e dão uma verba para a Conferência Vicentina. E não costumo ir a Escapéis, lá a Santa Maria da Feira? Pouco. Procuro ir lá todos os domingos à tarde, visitar a minha irmã, e os meus irmãos que estão por lá, e os sobrinhos. E sente-se bem com esta nossa vida, deste dia-a-dia, com as coisas que nós sabemos? Aquilo que eu sinto é que a vida começa-me a exigir aquilo que eu começo a não poder dar. E isso é que é dramático para quem envelhece. É a gente ter conhecimento das coisas, às vezes ter certezas maiores, porque uma pessoa que envelhece, duas uma, ou anda de olhos tapados e de coração fechado, ou então uma pessoa da minha idade tem de saber mais do que quando eu tinha 30 ou 40 anos. E, portanto, eu sei que eu tenho consciência de conhecer muito melhor a realidade agora. O que eu também verifico é que não tenho a capacidade de resposta que tinha noutro tempo. E quando vê, por exemplo, pessoas a ser assassinadas a torto e direito, todos os dias na televisão temos até já rúbricas próprias para dizer que jovens matam-se com jovens, esbofeteiam-se ao bullying, matam-se idosos, à machadada e por aí fora. E depois as pessoas perguntam, e então onde é que está a igreja, onde é que está a fé, o que é que está no meio disto tudo, porque é que está a acontecer isto, porque é que sabe isto? Isto é quem mata, quem viola, quem destrói, quem rouba, quem... Não pode dizer que está na igreja, pode dizer que passou pela igreja ou esteve lá. Agora,
Havia uma frase dos primeiros séculos da vida da Igreja, havia gente que vigiava a porta e quando havia pessoas que não pagavam o salário a quem trabalha, não as deixavam entrar. A expressão daquele tempo era uma expressão muito dura. Dizia assim, tu não podes entrar aqui na igreja porque tu vives do sangue do teu irmão. O trabalho era considerado o sangue do irmão. Alguém que dá o trabalho dá a vida. Não podes entrar aqui. Primeiro vai e paga ao teu irmão e então depois vem. Depois nasceram as chamadas penitências públicas, que era para mostrar que a pessoa tinha mudado de vida. Hoje isso está muito diluído, mas toda a gente que está ligado àquilo que é o sacramento da reconciliação sabe bem que há muita gente que não se confessa porque não se quer confessar, porque tem medo da penitência. Porque se alguém se vem confessar a dizer que roubou, a primeira palavra que o confessor diz, muito bem, você tem dinheiro para restituir? Tenho, então vá restituir a quem roubou e depois venha. Aquilo fica na consciência da pessoa, porque a gente não pode agradar a Deus a quem não vê se não cuida dos irmãos a quem vê. E estava a falar da violência. Eu gostaria imenso de ter a certeza que as imagens que são colocadas na televisão, com aquela gente a chorar, às vezes imagens em direto, só falta meter-lhes a máquina de filmar pelos olhos ou pela boca dentro. Eu gostaria de poder dizer que fazem isso por respeito às pessoas. Gostaria. Mas eu não acredito muito. Aquilo é colocado em algumas horas de telejornais e de outras coisas assim que a gente vê mesmo, que é para caçar ouvinte. Porque as pessoas gostam de ver aquilo que é o sangue e o alguidar, como se dizia antigamente no jornalismo. Então gostam daquilo. Embora contestem, reprovem, mas gostam de ver. E abusar dessas imagens é uma violência. Mas seja como for, o nível de violência tem vindo a crescer. E, portanto, eu pergunto, até aqui na área, se é uma questão preocupante. Façam vigilância nos lugares. Conheçam as pessoas, não é? Conheçam as pessoas. Aquilo que se chama polícia de proximidade, que tenha apoios para poder fazer aquilo que eles sabem fazer. A relação da paróquia com a Junta de Freguesia de Campanhã, é ótima. É excelente, não é? É excelente. Ouvi dizer que era excelente. É excelente. Vinda do ser presidente da Junta de Freguesia de Campanhã. Mas já era com o anterior e com o anterior também. Exato. E eu fui habituado, se calhar foi por causa dos movimentos da Ação Católica, e eu respeito as autoridades. Todas as autoridades. Aquelas que o povo escolhe são aquelas que merecem o meu respeito. Podem não merecer o meu voto, mas merecem o meu respeito. E eu tento ajudar as pessoas a respeitarem as autoridades. Porque se nós não nos habituarmos a respeitar as autoridades constituídas, temos uma sociedade que se desfaz, se desfaz lentamente e que depois não vai corresponder àquilo que são os anseios que nós temos para a sociedade. Eu sinto que você sente muito a vida. E sinto que hoje levei uma ensinadela de umas coisas interessantes e gostei muito de falar consigo, mas eu só queria fazer uma pergunta. Não sei se quer acrescentar, e vai com certeza acrescentar algo a esta entrevista, mas sente-se bem consigo próprio? Eu sinto muito bem comigo próprio. Sinto-me muito bem comigo próprio e tenho o gosto de viver isso desde pequeno, porque particularmente o meu pai era um homem que amava a liberdade. E além do mais, tinha mais 5 irmãos, não é? Sim, éramos 6. Que amava, e nós dávamos-nos todos muito bem quando o meu pai chegava à casa. Muito bem. E quando eles não estavam em casa, às vezes havia para lá umas coisitas. Mas quando as coisas não corriam bem, muitas vezes apanhavam o mais velho. Pega lá, tu és o mais velho. Quem era o mais velho? Eu sou o mais velho da segunda leva. Somos 3 mais 3. Então você não apanhava nada? Às vezes apanhava, porque os mais velhos já... Portanto, e o meu pai cultivava muito a liberdade, inclusive a liberdade de opção. Eu lembro-me quando lhe disse, aliás foi ele que me fez a pergunta, disse-me assim, a tua professora, foi a professora primária, disse que tu querias ser padre. Eu não quero que tu me respondas hoje. Amanhã, à hora da sesta, por isso eu sei que era de verão, à hora da sesta, portanto estava à sombra, e eu vou para ali, para o quinteiro de baixo, era assim que se chamava, vou sentar-me onde tu já sabes que me vou sentar, e tu vais lá falar comigo. Tu vais por ti, que eu não te chamo. A decisão foi mesmo sua, de querer ser... Foi minha.
As motivações... Isso, sei lá, aquilo eram motivações muito, se calhar algumas infantis. Quer dizer, a primeira pessoa a saber que queria ser padre foi a professora. Que era uma referência... A professora perguntou o que é que tu queres ser e tal. E eu disse, eu quero ser padre. Assim, não é? Eu disse, eu quero ser padre. E ela recolheu os outros todos. E pronto, e depois disso disse ao meu pai. E o meu pai, quando eu lhe disse... Isso com os seus 8 anitos, 9 anitos? Não, tinha 10, 11 anos, a caminho dos 11 anos, quarta classe. E ele disse assim, tu sabes que eu não sou para brincadeiras, meu pai. A vida leva-se a sério. E eu quero que te escolhas, és tu que vais escolher. O teu pai dá-te apoio naquilo que tu quiseres. E eu quero te dizer que não era isso que eu pensava para ti. Eu pensava outras coisas. Tu tens jeito para isto, tens jeito para aquilo, depois lá disse coisas. E portanto, eu imaginava que tu viesse a ser outra coisa. Mas tu queres ser padre, não sou eu que vou dizer que não. E pronto. Andei no seminário e ele nunca me empurrou para... quando eu lhe disse, portanto já estava próximo da ordenação, 20 e tal anos, 24, 25, 26 anos, e ele disse-me assim, eu nunca te empurrei para isto, mas quero que saibas que é para mim uma grande alegria. Palavras muito fortes. E assim foi. E quando ele foi um educador, sempre um grande educador até morrer. E sempre muita saudade por aí. O respeito pela liberdade. E o respeito que estava a perguntar se eu me sentia bem comigo próprio. Eu senti-me bem comigo próprio porque eu, no desenrolar da minha vida, fui sempre obrigado a tomar decisões de responsabilidade. Nunca ser à sombra do meu pai ou da minha mãe. Eu naturalmente dizia ao meu pai ou à minha mãe, mas tinha de aguentar com as responsabilidades. Inclusive a dinheiro, administração de dinheiro e coisas assim. Que ele, enfim, para experimentar, muitas vezes ele recebia o dinheiro e entregava-me. Eu não quero levar o dinheiro. Leva, porque se vier alguém assaltar, assaltam-me a mim e a ti não. Tu podes ir a brincar à frente. Aí às vezes com o bolso cheio de uma junta de bois, que era muito dinheiro naquele tempo. Ainda hoje é. Portanto, o respeito pela liberdade. Por isso, quando eu optei por ser padre, eu optei conhecendo os riscos. Por exemplo, em 1975 eu já disse, eu ordenei-me, fui sozinho, era só eu. Naquele ano, na Diocese do Porto, abandonaram a vida sacerdotal 12 padres diocesanos. Foi o tempo em que o Papa Paulo VI permitiu que os padres que estavam infelizes, que se sentiam infelizes, faziam um requerimento a dizer eu quero ser dispensado das minhas responsabilidades. E o Papa aceitou. E eu lembro-me de um amigo meu, muito amigo, que veio ter comigo, o meu amigo e padre já. Ele disse assim, olha, venho-te pedir uma coisa, não te ordenes. E eu disse assim, bom, eu ordeno-me e eu é que quero. Portanto, deixa-me fazer aquilo que é a minha vontade. Tu dizes, não te ordenes porquê? E ele disse, não te ordenes porque eu ordenei-me como tu, cheio de boa vontade, mas aquilo que eu experimentei é que a igreja a quem eu dou a minha vida não é a igreja dos meus sonhos. Não é a igreja que é. E, portanto, eu estou desiludido. Estou desiludido com a igreja que eu encontrei. E, portanto, Estamos a reportar há 40 anos. Em 1975. 40 anos. Pois é, 75. Claro, ele depois, passados uns anos, deixou a vida sacerdotal. Mas lembro-me bem naquele momento. Aquelas palavras nunca mais me esqueceram. E eu disse, olha, é a minha vontade, é isto que eu quero. Se eu for honesto agora e daqui a 10 anos abandonar a vida sacerdotal, eu não fico nada arrependido. Porque o que eu quero é ser honesto em cada tempo que passa. E, portanto, agora deixa-me embarcar, deixa-me amarrar a minha vida a esta estrela. Eu quero lutar por isto. E, portanto, eu vou lutar. Sim, senhor. Estamos quase a terminar, mas a Igreja vai mudar ou não vai mudar? Naquele sentido de os padres poderem casar. As mulheres, como acontece na Igreja Anglicana, poderem, portanto, ser sacerdotes. Era importante isso para a Igreja também dar esse salto. Sei que também há aquela questão com os casamentos gay que não aceitam lá muito bem, mas seja como for, é importante a Igreja também dar esse salto. Sim. Ou é um salto muito arriscado e que não é para o nosso sistema? Acho que não é arriscado. Eu quero que a Igreja salte, mas que salte bem.
Não é saltar para o abismo, não é? Ou nem saltar para o experimentar. Vamos a ver se dá ou se não dá. Não é assim. Porque, por exemplo, eu sei que em muitas confissões protestantes que aceitaram tudo, estão com muito mais dificuldades do que nós. E também sei que, por exemplo, há grupos religiosos que têm da posição daquilo que é o pastor, o presidente, uma ideia diferente da nossa. E, portanto, depois vou dizer porque é que para mim se justifica o celibato. O celibato é um risco. Para mim é muito fácil agora. No tempo que eu optei não era tão fácil. Para mim é muito fácil dizer hoje que considero que o celibato é um risco, mas não é um risco muito maior do que a vida matrimonial. Eu tenho muitos amigos, já fiz muitos casamentos, de pessoas que casaram e casaram conscientemente e que se separaram. E conheço os dramas que isso também tem. E, portanto, o problema do casamento ou não casamento dos padres não tem nada a ver com a mulher. Não tem nada a ver com a mulher. Há pessoas que pensam que ser, até muitas vezes, jornalistas a fazerem perguntas, fazem assim. Mas não acha que a Igreja também, uma vez que a mulher é igual em direitos, a mulher não tem o direito a ser padre também? Eu digo, a mulher tem direito a ser mulher, como o homem tem direito a ser homem. E a configuração da vida da mulher, que em muitos aspectos é muito mais... A mulher tem uma maneira de ser muito mais profunda em muitas coisas do que o homem. Profunda. Por exemplo, a gente se for ver a própria história da Igreja, a Igreja esteve nas mãos de uma mulher, que foi Nossa Senhora. Quando Jesus morreu, o testamento de Jesus foi para ela. Exatamente. Foi para ela. Trata disto, trata dos meus filhos, João, trata-a como mãe. Segundo a tradição, até ao Pentecostes, quem presidiu a Igreja, quem estava ali com a Igreja que estava a nascer, foi Nossa Senhora. Houve muitas mulheres também na vida de Cristo, não é? E às vezes na brincadeira a gente costuma dizer que se as mulheres todas resolvessem fazer greve, a Igreja caía não era daqui a uma semana, caía hoje. Morria logo. Porque em muitas situações as mulheres são quem sustenta a Igreja. Sustenta neste aspecto, no aspecto, por exemplo, do acolhimento, a área da caridade. Aqui em Campanhã, na caridade, nós temos homens e mulheres. Quem sustenta isto são as mulheres. As mulheres acolhem as pessoas com uma energia que um homem não tem. Conseguem sentir para além daquilo que é o legal. O homem é assim, quanto é que ganha? Quanto é... Pronto, tem direito, não tem direito. O senhor não trabalha, olha, vai arranjar trabalho. A mulher consegue meter no coração muita coisa. E tem uma inteligência que às vezes não é aquela inteligência racional. Não é que o homem não tenha coração, não gosto de dizer isso. Portanto... Quer dizer, nem pode. Sim, a Igreja, eu acredito que não vai demorar muitos anos que a Igreja tenha padres casados. Mas eu acho que a Igreja vai fazer como na tradição acontecia. As pessoas cresciam, casavam, e depois de casados ordenavam-se padres. Porque isso é possível. Teoricamente ainda é possível. Aquilo praticamente até ao século XVI, houve muita gente, muitos padres casados, muitos. Exato. Muitos casados. Depois, por motivos que não vamos agora falar disso, que se levaríamos muito longe, não é por causa da mulher nem por causa da família. Agora, uma questão de facto, a vida que eu levo não servia para uma vida de família. A vida que eu tenho não servia para uma vida... Não se podia dedicar à família como a família... Eu não tenho uma noite livre. A sua família é a família comunitária, é tudo, todo o mundo. E eu amanhã não sei o que é. É o que calhar. Tenho 2 funerais, tenho de fazer isto, tenho de fazer aquilo, tenho de ir às pessoas, tenho de visitar doentes. Você tem uma grande família, não é? No fundo tem uma grande família. Sim, às vezes é uma família que só pede, porque o aconchego de uma família, portanto eu vou à casa dos meus irmãos, vou à casa dos meus amigos. Eu estou a falar da outra família. E vejo ali a família, os pais... Agora, que é a família da paróquia, que é a família de tudo aquilo sim, que abraça. A gente cria laços profundos com as pessoas. É verdade, exatamente. Não é? Portanto, há uma relação... E às vezes, uma pergunta que fazem muitas vezes, então, mas como é que o padre, não tendo experiência de família, como é que vai aconselhar as famílias? E eu digo assim, isso seria para mim maravilhoso, porque para mim, das coisas que me custa mais na vida, é eu ser chamado a uma família para conversar quando às vezes há conflitos entre pais e filhos, entre marido e mulher,
E a gente chegar lá e não poder dar razão a ninguém e estar ali e dizer assim, pronto, eu vim aqui só para se estabelecer diálogo. Porque muitas vezes debaixo do mesmo teto há pais, há pai, há mãe e há filhos, mas não há relação nenhuma. Nenhuma. E eu pergunto muitas vezes porque é que não chamam então um casal para ir lá, para que é que chamam o padre? E às vezes faço-lhes essa pergunta. E eles dizem, ó Sr. Padre, nós chamamos o Sr. Padre por ser diferente. O Sr. Padre é diferente e nós chamamos-lo assim. Padre, cônego. Eu sou cônego na Sé. Exatamente. Aqui sou padre. E nós chamamos-lhe, convidamos-lo e aceitou o nosso convite e nós estamos agradecidos pelo convite que aceitou e pela diferença que também deu nesta entrevista, que foi uma entrevista interessante, uma experiência de vida que relatou aos nossos leitores e que é importante também saberem as pessoas o papel da Igreja, hoje cada vez mais importante, depois das dificuldades que passamos e continuamos a passar nesta sociedade. Portanto, dependendo das suas palavras, pode-se confiar na Igreja, porque a Igreja está ao lado das pessoas. É isso? Pode-se confiar na Igreja, o que não quer dizer confiar em todas as pessoas da Igreja. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado eu.